O milagre que mudou a vida de Gabriela, a fé que venceu a doença de Buerger. Gabriela sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária de uma pequena padaria em São Paulo, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa sozinha depois que o marido, vítima do álcool, abandonou a família. Mas nenhum desafio havia sido tão cruel quanto a dor que começou a sentir nas pernas há 3 anos. No início, eram apenas formigamentos, como se agulhas finas perfurassem suas panturrilhas. Com o tempo, as dores se tornaram insuportáveis, como se fogo corresse por suas veias. Os dedos dos pés começaram a ficar roxos, e qualquer feridinha demorava meses para cicatrizar. Os médicos foram categóricos: Senhora Gabriela, a senhora tem a doença de Buerger, uma tromboangiite obliterante. Não há cura. Com o tempo, pode perder os dedos, os pés, ou pior. As palavras do médico ecoavam em sua mente como uma sentença de morte. Os remédios aliviavam pouco, e as sessões de fisioterapia só adiaram o inevitável. Até que, em uma tarde de dezembro, enquanto esperava o ônibus para voltar do hospital, uma mulher de voz suave se aproximou. Minha filha, eu vejo você sofrendo há semanas. Por que não vai à Igreja Universal? Lá, Deus opera milagres todos os dias. Gabriela já havia ouvido falar da igreja. Vira os outdoors com os dizeres Deus é poderoso para mudar sua história e os testemunhos na TV de pessoas curadas de câncer, depressão, dívidas. Mas ela, que havia se afastado da fé depois que o marido a traiu, duvidava. Obrigada, dona, mas acho que meu caso é sem jeito. Até os médicos desistiram. Justamente por isso, respondeu a mulher, colocando um folheto em suas mãos. Quando o homem não pode, Deus pode. Amanhã tem um culto especial de libertação às 20 horas. Vamos juntas? Gabriela guardou o papel, mas não prometeu nada. Aquela noite, porém, a dor foi tão intensa que ela acordou gritando. Os filhos, assustados, choravam ao seu lado. Foi então que, entre lágrimas, ela sussurrou: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Não aguento mais. No dia seguinte, com as pernas latejando a cada passo, Gabriela entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O local estava cheio de pessoas com expressões de esperança e dor, algumas em cadeiras de rodas, outras com muletas. No altar, o pastor falava com autoridade. Hoje é o dia da sua libertação. Deus não é Deus de meia cura, é Deus de cura completa. Mas para isso, você precisa crer sem duvidar. Gabriela sentou-se no fundo, observando tudo com ceticismo. Até que uma mulher ao seu lado, com uma perna enfaixada, virou-se para ela. É a primeira vez aqui? Não tenha medo. Eu também vim assim, desconfiada. Mas olha, ela levantou a saia, mostrando uma cicatriz grossa na coxa. Há 2 meses, os médicos iam amputar minha perna. Hoje, estou aqui, curada. Foi na fogueira santa de terça-feira. Gabriela sentiu algo estremecer dentro dela. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela hesitou, mas a mulher a empurrou gentilmente. Vai, filha. A fé vem quando a gente dá o primeiro passo. Com lágrimas nos olhos, Gabriela se arrastou até o altar. O pastor a olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que ela nunca havia sentido. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença na vida desta filha. Satanás, solta as pernas dela agora. O sangue de Jesus tem poder. Gabriela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As dores, que antes eram constantes, pareciam pulsar, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. O pastor pegou o óleo sagrado e ungiu suas pernas. Este óleo foi consagrado em oração. Onde ele tocar, a doença sai. Ela caiu de joelhos, chorando. Não era dor física, era algo mais profundo, como se anos de amargura, abandono e desespero estivessem saindo de uma vez. Quando se levantou, suas pernas ainda doíam, mas havia uma leveza no peito que não existia antes. Nos dias seguintes, Gabriela voltou à igreja. Participou da corrente de oração das 12 horas, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Na vigília de quinta-feira, ela ficou até altas horas, orando com as mãos levantadas, repetindo: Senhor, eu creio. Eu recebo minha cura.
Os pastores ensinavam que a fé sem obras é morta, então ela começou a dar o dízimo e ofertas, mesmo com o salário apertado. Deus não precisa do seu dinheiro, filha, disse o pastor. Ele quer sua obediência. Quando você honra ele, ele honra você. Gabriela também participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde, junto com outros fiéis, ela jejuou e bebeu apenas água, declarando: a doença não tem poder sobre mim. No 7º dia, durante o culto, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Gabriela sentiu um calor intenso nas pernas, como se alguém estivesse passando um pano quente sobre elas. De repente, as dores, aquelas dores que a acompanhavam há anos, sumiram. Ela tocou as próprias pernas, incrédula. Os dedos, antes roxos e frios, estavam rosados e quentes. Correu para o banheiro da igreja, tirou os sapatos e viu: as feridas que não cicatrizavam estavam fechadas. Não havia mais inchaço, nem veias saltadas. Era como se ela tivesse recebido pernas novas. No altar, entre lágrimas, ela deu seu testemunho. Eu vim aqui arrastando os pés, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é real. A medicina disse que não tinha cura, mas Jesus disse: estou aqui para sarar os quebrantados. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitos choravam, outros levantavam as mãos, agradecendo. O pastor abraçou Gabriela e disse: isso não é sorte, é fé. Você creu, obedeceu, e Deus cumpriu sua palavra. Hoje, um ano depois, Gabriela não só está completamente curada da doença de Buerger, confirmado por novos exames que deixaram seus médicos boquiabertos, como também reconquistou a alegria de viver. Ela foi promovida na padaria, seus filhos voltaram a sorrir, e ela se tornou uma serva fiel na igreja, ajudando outros enfermos a crerem no impossível. Sempre que alguém lhe pergunta como aconteceu o milagre, ela responde com um sorriso: não foi a igreja que me curou. Foi Deus, através da minha fé e da obediência à sua palavra. A Universal me ensinou que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, as dores, os medos, até o último centavo, ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Minha vida era um deserto, mas hoje é um rio de bênçãos. E tudo começou quando eu disse: Senhor, eu creio. Para Gabriela, a lição ficou clara: Deus não muda as circunstâncias para a gente crer. Ele quer que a gente creia para ele mudar as circunstâncias. E ela, que já esteve à beira da amputação, hoje caminha não só com pernas sãs, mas com uma fé inabalável, porque viu, com seus próprios olhos, que para Deus, nada é impossível. E não foi só Gabriela que testemunhou esse milagre. Sua família, que antes a via como uma doente sem esperança, hoje se ajoelha ao seu lado nos cultos, chorando de gratidão. O marido, que quase desistiu de tudo quando as contas médicas se acumularam, agora é um obreiro dedicado na Universal, levando outras pessoas a experimentarem o mesmo poder que transformou sua casa. Até os médicos, que haviam assinado seu atestado de invalidez, ficaram sem palavras quando os exames mostram pernas perfeitas, sem sequelas, sem dor. Mas o que mais emociona Gabriela não é só a cura física. É ver como Deus usou sua história para tocar vidas. Uma senhora que sofria de artrite há anos, ao ouvir seu testemunho, decidiu participar da corrente de libertação na igreja. Naquela mesma noite, sentiu suas mãos, antes retorcidas pela dor, se abrirem sem esforço. Um jovem que estava prestes a desistir da vida por causa de uma depressão profunda ouviu Gabriela dizer: se Deus fez por mim, Ele faz por você, e hoje está livre, servindo a Deus com alegria. A Universal se tornou para ela mais que um lugar de culto, é um hospital espiritual, onde as feridas da alma são saradas e os impossíveis se tornam possíveis. Toda terça-feira, ela está lá, na fila da Santa Ceia, não só para receber, mas para contar a alguém que está ao seu lado: não desista. Deus está vendo suas lágrimas. Ele só espera que você dê o primeiro passo. E Gabriela sabe bem do que está falando. Porque ela já esteve no fundo do poço, já sentiu o gosto amargo da derrota, já ouviu o mundo dizer que não tinha jeito. Mas hoje, quando olha para trás, só vê a mão de Deus escrevendo uma história de vitória onde só havia derrota. Sua casa, que antes era um ambiente de lamento, agora é cheia de risadas, de orações e de pessoas que chegam em busca de esperança. Às vezes, as pessoas me perguntam: como você tem tanta certeza de que Deus vai ajudar? Ela conta, com os olhos brilhando. Eu respondo:
porque ele já me ajudou quando ninguém mais podia. E se ele fez uma vez, vai fazer de novo. Basta acreditar. E é assim, com essa fé simples mas inquebrantável, que Gabriela segue adiante, não como uma ex-paciente, mas como uma testemunha viva de que, na Universal, os milagres não são lendas. São realidades que mudam destinos. E o seu, com certeza, nunca mais foi o mesmo. O que pouca gente sabe é que o milagre de Gabriela não parou ali. Porque quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa, ele não faz pelas metade. Cada vitória abre porta para outra, cada bênção prepara o caminho para algo maior. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais um culto de libertação, que ela sentiu um peso no coração. Não era tristeza, mas uma espécie de chamado. Enquanto o pastor orava pela congregação, Gabriela viu, como num filme, o rosto de sua irmã mais nova, Ana Clara, que há anos vivia afastada da família por causa das drogas. A última vez que a tinha visto, estava tão magra e abatida que mal a reconheceu. Os olhos vazios, as mãos trêmulas, a voz que já não tinha mais força nem para pedir ajuda. Naquele momento, Gabriela soube, não era coincidência. Deus estava falando com ela. No final do culto, procurou a obreira que sempre a atendia e, com a voz embargada, contou tudo. A obreira ouviu, colocou a mão em seu ombro e disse algo que Gabriela nunca esqueceu: quando Deus coloca alguém no seu coração, é porque Ele quer usar você para salvar essa pessoa. Não é medo, é missão. No dia seguinte, Gabriela pegou um ônibus até a região onde sabia que Ana Clara costumava ficar. O lugar era sujo, perigoso, cheio daqueles olhares que julgam antes mesmo de conhecer. Mas ela não sentiu medo. Levava consigo apenas uma Bíblia, um pouco de comida e a certeza de que não estava sozinha. Encontrou a irmã deitada num colchão velho, em frente a um prédio abandonado, com os braços marcados e o corpo tremendo de abstinência. Ana, sou eu. Gabriela ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão gelada. Eu vim te buscar. A irmã abriu os olhos devagar, como se não acreditasse no que via. Depois, no impulso de vergonha e dor, tentou se afastar. Vai embora, Gabi. Não tem mais jeito para mim. Mas Gabriela não se moveu. Em vez de sermões, ela contou. Contou sobre as noites em claro chorando no altar, sobre o médico que disse que ela não andaria mais, sobre a manhã em que acordou e, contra todas as previsões, conseguiu se levantar. Falou do Deus que não desiste, que vê além das cicatrizes, que transforma cinzas em beleza. E então, fez algo que mudou tudo, tirou do bolso um lenço branco, o mesmo que usará no dia em que recebeu sua cura, e o colocou na mão da irmã. Segura isso. É o símbolo de que você também vai sair dessa. Mas você precisa vir comigo. Hoje. Ana Clara chorou. Não eram lágrimas de fraqueza, mas daqueles prantos que limpam a alma antes de um recomeço. E, pela primeira vez em anos, ela disse sim. O caminho de volta não foi fácil. As primeiras semanas foram de crises, de noites em que Ana Clara gritava com os demônios que a assombravam, de momentos em que Gabriela dúvida se teria forças para continuar. Mas a cada culto, a cada oração no encontro com Deus, a cada palavra de fé dos pastores e obreiros, as correntes iam se quebrando. Ana Clara começou a engordar, a sorrir, a olhar nos olhos das pessoas novamente. E, numa sexta-feira à noite, depois de um culto de descarrego, ela mesma subiu ao altar e entregou, com suas próprias mãos, as últimas drogas que tinha guardado. Hoje, as duas irmãs servem juntas na igreja. Ana Clara, que já foi escrava da dependência, agora ajuda outros dependentes químicos no grupo de apoio da Universal. E Gabriela? Ela continua sendo aquela mulher de fé simples, mas agora com uma missão ainda maior: mostrar que milagre não é só curar o corpo, é restaurar famílias, é devolver sonhos, é fazer do impossível uma história para ser contada. As pessoas falam que a Universal é só para quem já tem fé, diz Ana Clara, abraçada à irmã, durante um testemunho no templo. Mas eu digo, é para quem não tem mais nada. Porque foi quando eu não tinha mais nada que Deus me encontrou aqui. E assim, o que começou como uma história de uma mulher que recuperou a capacidade de andar, virou um rio de bênçãos que alcançou gerações. Porque na Universal, o milagre não é um ponto final. É apenas o começo. No mesmo templo onde Gabriela recebeu seu milagre, anos depois, uma jovem chamada Larissa entrou arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço de quem já havia perdido a esperança.
Ela carregava nas costas o peso de um diagnóstico que os médicos chamavam de irreversível, esclerose múltipla em estágio avançado. As pernas fracas, a visão turva e a dor constante faziam dela uma prisioneira dentro do próprio corpo. Mas foi ali, entre os bancos da Universal, que ela ouviu pela primeira vez a história de Gabriela. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam. Larissa não tinha família, nem amigos que acreditassem em sua cura. Os médicos diziam que ela deveria se preparar para uma vida de cadeira de rodas. Mas ela se apegou àquela história como um farol. Começou a frequentar as reuniões, mesmo quando a dor era insuportável. Nas noites de vigília, enquanto o pastor orava, ela sentia algo estranho acontecer dentro dela, não era alívio imediato, mas uma paz que não vinha dos remédios. Até que, numa terça-feira à noite, durante a campanha da Santa Ceia, algo mudou. Enquanto o pastor falava sobre a força do sangue de Jesus, Larissa sentiu um calor intenso percorrer suas pernas. De repente, como se uma corrente elétrica a atravessasse, ela conseguiu mexer os dedos dos pés. Assustada, tentou se levantar. Tremendo, apoiou-se no banco à frente, pela primeira vez em 2 anos, deu um passo. Depois outro. E outro. Eu tô andando! Gritou, e o templo inteiro explodiu em louvor. Mas o milagre de Larissa não parou ali. Poucos meses depois, ela voltou ao hospital para novos exames. Os médicos, incrédulos, confirmaram: as lesões no sistema nervoso haviam regredido. Não havia explicação médica. Só um Deus que não desiste de ninguém. Hoje, Larissa é voluntária no grupo de oração para doentes crônicos. Ela caminha pelas ruas distribuindo folhetos com sua foto, de um lado, ela na cadeira de rodas, do outro, sorrindo, de pé, com as mãos levantadas. Eu não sou exceção, diz ela aos que duvidam. Sou prova de que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E Ele não escolhe quem merece. Ele escolhe quem precisa. Enquanto isso, no fundo do templo, uma senhora de cabelos brancos observa tudo com os olhos brilhantes. É Dona Maria, mãe de Gabriela. Ela segura nas mãos uma Bíblia desgastada e um lenço bordado com a frase: aqui, o impossível vira testemunho. Ao seu lado, a neta Ana Clara, agora uma adolescente, ajuda a organizar a fila dos que buscam oração. Vovó, a senhora acha que vai ter mais milagres hoje? Pergunta Ana Clara, olhando para a multidão que enche o templo. Dona Maria sorri, como quem já viu o céu se abrir mais de uma vez. Minha filha, na Universal, milagre não é questão de achar. É questão de esperar. Porque quando a gente menos espera, Deus está preparando algo tão grande que nem cabe nos nossos sonhos. E assim, entre risos, lágrimas e mãos levantadas, a história continua. Porque na Universal, cada testemunho é uma semente, e cada milagre é só o início de outro. O que começou com Gabriela, que recuperou as pernas, agora é um exército de pessoas que recuperaram muito mais: a fé, a família, a esperança. E o melhor: essa história não tem fim. Porque Deus ainda está escrevendo. Naquele mesmo instante, enquanto Dona Maria e Ana Clara conversavam, um homem de meia-idade entrou no templo com passos lentos, apoiado em uma bengala. Seu rosto mostrava o cansaço de anos de luta contra uma doença degenerativa que, segundo os médicos, já não tinha cura. Ele se chamava Carlos, e havia chegado ali depois de ouvir o testemunho de Gabriela na TV. Eu já tentei de tudo, ele confessou ao pastor que o recebeu na porta. Remédios, cirurgias, até promessas em outros lugares. Mas hoje, eu só quero uma coisa: sentir que Deus ainda se importa comigo. O pastor colocou a mão no ombro dele e olhou nos seus olhos. Deus não só se importa, como já está aqui, esperando por você. Entre e veja o que ele vai fazer. Carlos se encaminhou para a fila de oração, mas antes que chegasse sua vez, algo inesperado aconteceu. Enquanto o bispo ministrava a palavra, falando sobre a fidelidade de Deus, Carlos sentiu um calor intenso percorrer suas pernas. Era como se uma corrente elétrica o envolvesse, mas sem dor, só paz. Ele tentou se mover, e, tremendo, soltou a bengala. Eu estou sentindo minhas pernas. Gritou, com lágrimas escorrendo. A multidão explodiu em louvor. Gente que nem o conhecia começou a chorar junto, porque ali,
mais uma vez, o impossível tinha se tornado real. Ana Clara, de mãos dadas com Dona Maria, pulava de emoção. Viu, vovó? Deus não para. E não parou mesmo. Porque enquanto Carlos caminhava sozinho até o altar, outra mulher, lá nos fundos, levantou a mão pedindo oração. Ela se chamava Sofia e carregava no coração uma dor que nenhum médico podia curar, a ausência do filho, que havia se afastado da família por causa das drogas. Há anos ela orava, mas a resposta parecia não vir. Senhora, hoje é o seu dia, disse a obreira que a atendeu, com uma convicção que só vem de quem já viu Deus agir. Enquanto oravam, Sofia sentiu uma paz tão profunda que foi como se uma voz sussurrasse em seu coração: ele está vivo, e vai voltar. Na mesma hora, o celular de Sofia tocou. Era uma mensagem do filho. Mãe, eu estou na porta da Universal. Posso entrar? O templo inteiro vibrou com a notícia. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não era só o corpo que sarava, não era só a doença que ia embora. Era o coração das pessoas sendo restaurado, famílias sendo reunidas, vidas sendo transformadas do avesso. E assim, como Dona Maria tinha dito, Deus estava escrevendo algo tão grande que nem cabia nos sonhos daquelas pessoas. Porque na Universal, o milagre não é só um momento, é um estilo de vida. E essa história? Essa história continua todos os dias, em cada templo, em cada vida que se entrega. Porque quando a fé encontra a ação de Deus, não há limites para o que pode acontecer. O milagre completo. Sofia correu para a porta do templo com lágrimas nos olhos. Lá estava ele, seu filho, pálido, mas de pé, sorrindo com uma força que só quem viu a morte de perto conhece. Mãe, eu sonhei com você, você não desistiu de mim, sussurrou, abraçando-a. Dentro do templo, as pessoas se ajoelharam em gratidão. O médico que o havia dado como perdido estava ali também, atônito, com os exames na mão, sem explicação científica. Naquela noite, à mesa de casa, a família reunida entendeu: o milagre não foi só a cura, mas a restauração do que estava quebrado. O filho que se afastara voltou. A mãe que orava sem ver resposta, agora testificava. Até o vizinho cético, que só entrou por curiosidade, saiu com os olhos úmidos, murmurando: se isso não é Deus, o que é? Reflexão final. A vida nos ensina que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar nosso modo de enxergá-las. Sofia poderia ter desistido quando os médicos disseram não há mais jeito. Dona Maria poderia ter calado sua fé diante do ceticismo. Mas elas escolheram persistir no impossível e foi ali, na interseção entre a fé humana e a ação divina, que o sobrenatural se revelou. Lição de vida. Deus não age apenas nos momentos de glória, mas nas trincheiras da esperança, onde a oração é sincera e as mãos não soltarão o que se acredita. O milagre de Sofia e seu filho não terminou naquela noite. Ele continua toda vez que alguém escolhe crer além do visto, amar além do merecido e lutar além do cansado. Porque na Universal e na vida, o milagre não é um evento, é uma escolha diária de confiar que Deus está escrevendo a última palavra. E assim, a história segue, em cada coração que ousa dizer: ainda acredito.